Olá, meu nome é Carol Garcia, sou psicóloga, seja bem-vindo a este canal. Nesse vídeo vamos falar sobre como você consegue identificar os seus gatilhos de ansiedade. Antes disso, se você não é inscrito, se inscreve no canal para não perder aí nenhum vídeo. Se você já teve uma crise de ansiedade, provavelmente você já sabe como é difícil passar por tudo isso, né? Por aquele momento de reações físicas, boca seca, palpitação, né? Que a gente chama de taquicardia, que é muito confundido com a questão do infarto, tremores, sensação de perda de controle, sensação de que você vai desmaiar ou de que você vai morrer, tá bom? Formigamento e assim por diante, dor de barriga, dor de cabeça, difere aí também de pessoa para pessoa. E o mais interessante é que muitas vezes a gente não consegue identificar quais são esses gatilhos, que são fatores desencadeantes daquilo que desencadeia, aquilo que te gera a ansiedade. Dentro da TCC, a gente tem uma linha de raciocínio, então tem situações que acontecem, podem ser situações externas, né, de fato, um conflito, uma briga, ou um atraso de entrega, enfim, alguma coisa que aconteceu, um susto, uma situação, né, geralmente negativa, que desencadeia pensamentos. Essas situações também podem ser internas, às vezes você se recordar de algo que aconteceu, ou você se transpor, né, para um futuro, esse futuro é catastrófico, e aí vem esses pensamentos, gera uma série de pensamentos negativos. E se não der certo? E se eu fizer tudo errado? E se eu morrer? E se fulano morrer? E se, né? Tem sempre essa palavrinha assim, e se? E é sempre muito catastrófico, negativo, disfuncional. Então gera um monte de pensamentos. E é aqui que tá a grande chave, a gente conseguir identificar quais são esses pensamentos e conseguir modificar, flexibilizar. Pensamentos não são fatos concretos. A gente precisa conseguir ver de outras maneiras, tem outras saídas para lidar com isso. Esses pensamentos geram as emoções, nossas emoções, né, como o nervosismo, a ansiedade, a preocupação, o desespero, o desamparo. E aí essas emoções geram esses comportamentos. O comportamento, às vezes, a gente tem comportamento de luta ou fuga. Ou a gente foge daquilo que está causando desconforto, ou a gente vai lá e luta, né? Então, por exemplo, às vezes até é um comportamento de segurança você, quando estiver passando por uma crise de ansiedade, ir até o hospital para ver se está tudo bem, se não é de fato alguma coisa biológica, né? Se de fato não é infarto, isso te tranquiliza porque você está ali num ambiente seguro. E então você tem essa repetição, sabe? Toda vez que você tem uma emoção, né, uma crise de ansiedade, você procura um pronto-socorro, um pronto médico para se sentir segura. Pode ser um comportamento. Um outro comportamento seria fugir, né, daquilo que te causa desconforto, da ansiedade. E aqui que eu queria, né, falar é que tudo tem esse gatilho. Esse gatilho é um fator desencadeante, seja através dos nossos pensamentos, tá? Então temos gatilhos que são, os principais gatilhos são indefinições, quando hoje a gente está passando, né, por esse período na pandemia, são muitas indefinições. Então às vezes você não sabe se você vai ficar no seu trabalho mesmo, tem essa possibilidade de ser desligada, isso é uma indefinição. Se você não sabe se você vai continuar na cidade onde você mora ou vai mudar, isso é uma indefinição. Se você está em dúvida sobre algo, né, isso é uma indefinição e pode estar desencadeando essa ansiedade. Temos também a falta de controle. Muito da ansiedade, né, essa sensação de querer controlar tudo e muitas coisas. Não, a gente precisa de fato abrir mão, deixar que as coisas fluam. A vida não é esse controle total, ninguém tem controle total. A gente não tem controle nem nos nossos pensamentos, que dirá da vida. A vida é essa falta de controle mesmo. Mas isso é muito difícil, né? Muitas vezes a gente quer controlar. Então, essa falta de controle gera a ansiedade.
E também dilemas, então, isso ou aquilo. Então, ou eu escolho viajar ou eu fico em casa, ou eu gasto meu salário ou eu economizo, né? Dilemas causam ansiedade. Ou eu caso ou fico solteira, enfim, ou eu faço um curso ou eu não faço esse curso. Então, tudo que é dilema, ele pode desencadear também essa ansiedade. E aí a gente também tem alguns gatilhos que são específicos, como problemas de saúde. Então, se você de fato detectou, né, uma doença, alguma outra questão, diabetes, tireoide, enfim, alguma outra doença até mesmo, né, psicológica, psiquiátrica, e isso está te causando essa preocupação, ansiedade, essa preocupação excessiva, que desencadeia essa emoção. Então, pode ser, né, pode ser um gatilho. Café, hoje o café ele entra aí como um dos sintomas, um dos fatores, na verdade, como vício, tá? Assim como as drogas são um vício, entrou aí como DSM, lógico que a gente tá falando do excesso, né, do exagero. Então já é, vamos dizer, algo que precisa ser tratado, entrou como, né, um vício aí também, dentro desse quadrante. Junto com o álcool, com as drogas, entrou o café. O álcool também, né, se você pode desencadear ansiedade. O jejum por muito tempo, não sei se você já teve essa experiência, pode desencadear também ansiedade e pensamentos negativos. Isso é muito importante que você entenda da onde vem, né, da onde está surgindo a sua ansiedade, para de fato saber lidar com ela, tá? Então, por exemplo, quando a gente está no escuro e a gente não enxerga nada, né, como que eu vou caindo, eu vou tropeçando, e aqui eu já consigo clarear um pouco, né, da minha situação, da minha ansiedade, conseguir mapear para conseguir de fato lidar. Então, como que identificar esses gatilhos, né? O corpo, ele sempre manda assim sinais de ameaça para o cérebro, e o nosso cérebro, ele dispara aí adrenalina e cortisol, e aí segue esse momento de luta ou fuga. Então é sempre você fazer esse processo inverso. Sentiu ali que eu contei dessa linha de raciocínio da terapia cognitivo-comportamental? Situação gera pensamentos, nossos pensamentos geram emoções, nossas emoções geram os nossos comportamentos. Sentiu a emoção? Dá um passinho para trás, identifica o que eu estou pensando, qual foi a situação que me desencadeou essa ansiedade.